Fala galera, beleza? Mais uma questão aqui do Enem para vocês, questão 139. E agora vamos lá. Uma sala com piso no formato retangular com lados de medidas 3 e 6 metros será dividida em dois ambientes. Para isso serão utilizadas colunas em formato cilíndrico dispostas perpendicularmente ao piso e representadas na figura pelos círculos de cor azul. Os centros destes círculos estarão sobre uma reta paralela aos lados de menor medida do piso da sala. Os vãos entre duas colunas e entre uma coluna e a parede não poderão ser superiores a 15 centímetros. Ok. Para efetuar a compra dessas colunas, foram feitos orçamentos com base em dados fornecidos por 5 lojas. A compra será realizada na loja cujo orçamento resulte no menor valor total possível. Tá. O que nós faremos aqui vai ser o seguinte. Primeiro eu preciso trabalhar com uma hipótese, que é a quantidade de colunas que eu vou ter. Beleza. Aqui embaixo nessa tabela nós temos o raio e eu tenho o preço por unidade. Então, se eu posso descobrir a quantidade de colunas, eu vou ter ali mais ou menos uma relação entre o raio e a quantidade. Tá, como isso? Vamos analisar o nosso desenho aqui. Primeiro, contando quantas bolinhas em azul eu tenho. Supondo que a gente fosse utilizar só essas 6 colunas, eu teria 6 colunas, beleza? Vamos colocar bonitinho aqui, né? 6 colunas. Quantos espaços nós teríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui a gente já começa a ter uma visão sobre a relação. Que eu tenho 7 espaços. Ou seja, se eu tenho 6 colunas e 7 espaços, significa que eu tenho um espaço a mais do que a quantidade de colunas. Então, se for necessário ali inserir 10 colunas, eu vou ter 11 espaços, beleza? Então, essa relação que existe entre a quantidade de colunas e a quantidade de espaços. E por que essas informações são importantes? Porque eu vou utilizar ela para montar essa relação de uma forma que nos ajude a encontrar a nossa resposta. E como que vai ser isso? Da seguinte maneira: quanto que é o diâmetro dessas colunas? Se ele disse que são colunas circulares e cada uma delas será vendida pelo valor do seu raio, a gente consegue encontrar o diâmetro. E o diâmetro vai ser 2 R's. Beleza? 2 vezes o raio, a gente chega nesse nosso caso. Porém, quantas colunas eu vou ter desse tamanho? Depende, vou chamar de N, que é a quantidade de colunas que eu vou ter. Então, 2R's é o quê? É o diâmetro. Por quê? Porque a gente vai trabalhar agora com a medida total, esses 3 metros. Então, se eu somar todas as colunas que eu tenho, mais o espaço que eu tenho, eu preciso chegar em 3 metros. Beleza, só que esse 2R vezes N é a coluna. Como que eu vou calcular esse espaço? Esse espaço, ele diz aqui para nós no enunciado que precisa ser inferior a 15, não pode passar de 15 centímetros. A gente vai trabalhar com o número máximo, supondo que eu vá utilizar 15 centímetros entre uma coluna e outro sem erros. Então vai ser 15. 15, só 15? Não, porque eu tenho uma quantidade de colunas, que eu vou chamar de N, mais 1. Ah, poderia colocar aqui uma outra letra, J? Poderia, certo? Mas, né, iria complicar muito mais a sua vida. Então vamos trabalhar com os mesmos dados, porque se eu tenho uma incógnita eu consigo isolar, consigo fazer alguma relação ali para poder auxiliar no nosso cálculo. E tudo isso, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando aqui para encontrar a medida. Então tudo isso aqui precisa ser igual a 3 metros ou centímetros se você preferir. Só que, como o exercício já está passando aqui, que esse 15 que a gente está utilizando é em centímetros, então nós vamos deixar todo mundo na mesma unidade, beleza? Para não usar 0,15, trabalhar com decimal, vamos colocar esse 3 metros em centímetros também. Beleza, essa é a nossa relação de distância. Essa distância aqui, considerando os n's e os n's, que são as quantidades de colunas, e o n mais 1, que é a quantidade de espaço, a gente precisa ter 3 metros. Beleza? Como que eu faço agora? Vou isolar o n, que é meu objetivo, descobrir qual é a quantidade de colunas. Sabendo a quantidade de colunas, a gente consegue calcular ali o orçamento. Beleza, o que eu vou fazer aqui primeiro é distributiva, 2Rn mais 15N mais 15 igual a 300. Isolamos o N
E aí nós vamos ter 2R mais 15. Esse 15 passei para lá, 285. Logo, meu N vai ser 285 sobre 2R mais 15. Beleza? Tá aí. Essa é a nossa relação que representa a quantidade de colunas que eu vou ter. Beleza. Primeiro, o que nós vamos montar aqui? Primeiro, a gente vai agora substituir o valor do raio que nós temos aqui nessa equação. E aí nós vamos ter valores, né? Possíveis valores para cada uma desses orçamentos. Então, vamos lá. Para o primeiro, nós vamos ter o seguinte. 285, agora a gente vai ter que calcular. Parte chata aqui dessa questão, não tem muito como fugir disso, né? Então, vamos lá. 285 vai ser dividido por quem? Por 2R. Quem que é meu R? Nesse caso, na loja 1, é 5. Então, vai ser 2 vezes 5 mais 15. Nos traz aqui, neste resultado, 11,4. Como não tem como ter 11,4 colunas, a gente vai utilizar esse valor arredondado. Então, que vai ser 12, então, arredondando, né? Sempre para cima, para a gente poder ter uma coluna completa ali. Na loja 2, nós temos o seguinte, 285 divididos por 2 vezes o raio. Na loja 2, o raio é 10, somado com 15. Beleza, e aí nós temos 8,14 ali, ou seja, arredondando aqui, 9. Próxima loja, nós temos aqui a loja 3. E a loja 3 tem para nós um raio de 12. Então, 285 divididos por 2 vezes o raio, que nesse caso vai ser 12, mais 15. Beleza. Nessa terceira loja, a gente tem 7,3 como resposta, ou seja, 8 é o nosso número mínimo de colunas. Vamos para a próxima loja, que é a loja 4. E, novamente, 285 divididos por 2, que multiplica o raio, que é 15, mais 15. E aí nós vamos ter 6,3, ou seja, 7. E, por último, 285, que divide 2 vezes o raio, nesse caso o raio é 20, mais 15. Beleza? Aí nós temos 5,18, que é aproximadamente, arredondando aqui, 6 colunas. Beleza? O que nós vamos fazer agora é o seguinte, eu vou multiplicar a coluna pelo valor, pelo preço de cada unidade, certo? Se nós temos ali já o preço por unidade, eu vou multiplicar. Aqui eu tenho 60, 70, 75 reais, 90 e por último 120, beleza? Então agora a gente vai multiplicar e o resultado é o nosso orçamento, beleza? Multiplicando essa galera então, 12 vezes 6 é 72, então aqui 720 reais. 9 vezes 7, 63, então 630 reais. 8 vezes 75 dá 600 reais. 7 vezes 9 aqui também 630 reais. E 6 vezes 12 é 720 reais. Beleza? Se o exercício quer para nós a loja cujo orçamento resulte no menor valor possível, qual delas tem o menor valor possível? 600 reais. Então tá aí. Loja 3, 600 reais é o menor orçamento. Beleza, loja 3, então, nossa resposta, loja 3. Beleza? Tá aí mais uma questãozinha resolvida para vocês. Caso você tenha conseguido compreender bem a nossa resposta, deixe o seu like. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você curtiu e quer continuar recebendo questões do Enem, não deixe de se inscrever aí no nosso canal para você estar recebendo as próximas, beleza? Estaremos resolvendo todas e será sendo postado aí na sequência, beleza? Então é isso, galera. Por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo.